A pregação tem como título: Quando longe e perto são a mesma coisa. Vocês vão entender ao longo da pregação, que tem como base Mateus 28, 18 a 20, depois Marcos 16 e 15. Eu digo base porque será uma mensagem temática, não vamos expor esses dois textos em detalhes, mas vamos utilizá-los como parte do tema, que é o plano do Senhor Jesus Cristo de ver o seu evangelho divulgado, espalhado. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim. Inclusive, deixe-me dizer que nós vamos fazer um passeio por vários livros da Bíblia, mas especialmente o livro de Atos. Então eu vou ler muitas passagens e não gostaria de ficar muito tempo esperando você chegar lá, porque se fica muito longa a pregação e somando cada pequeno período de espera, no final temos um período longo. Então faça o seguinte: se você for rápido em chegar na passagem, ótimo, e acompanhe. Se não, deixe que eu simplesmente leio e você ouve. De qualquer forma, depois nós vamos publicar o texto, vai ter o áudio, vai ter o vídeo, então você pode com tranquilidade ver depois os detalhes. Mas então, vamos lá. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Indo para Marcos 16 e 15, nós lemos: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, ainda vai ser muito lida ainda ao longo da pregação, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo efeito que essa pregação vai ter em cada vida. Amém. Logo antes de subir aos céus, depois de morto, ressuscitado ao terceiro dia, 40 dias aqui neste mundo, ele volta ao céu, de onde veio, volta para o lado do seu Pai querido. Logo antes então deste tão desejado retorno dele, ele deixa claro que quer ver o seu evangelho pregado neste mundo, espalhado, divulgado o máximo possível. Na mesma ocasião, ele relatou o que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, versículos de 7 a 9, que diz assim, Atos 1, de 7 a 9. O 6, para pegar o contexto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vejo os locais que ele se refere aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o círculo em que o evangelho deveria ser pregado era para aumentar gradativamente, partindo de Jerusalém, do centro, onde iria ser o início, depois para a Judéia, uma região,
da Palestina na época, inclusive onde se localizava Jerusalém, Samaria, região vizinha à Judéia, entre Judéia e Galiléia, que era um povo misto, e finalmente para os confins da terra, falando agora no que a Bíblia chama de os gentios, para os judeus, para uma mistura de judeus e gentios, Samaria, e depois para os confins da terra, para alcançar todos os habitantes da terra. Na verdade, Deus sempre teve o mundo todo como alvo. Engana-se quem pensa que Deus tinha Israel só como alvo, estabeleceu Abraão com o povo que viria dele, os judeus, e como os judeus não prestaram muita atenção para o que Deus queria, foram rebeldes, não obedeceram, então Deus deixou de lado Israel e resolveu então levar a sua palavra e juntamente com ela a sua salvação para o mundo inteiro. Israel não deu valor a ele, ele foi atrás de quem desse. Não, está errado. Abraão seria um canal para todas as famílias da terra. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Nosso assunto é a divulgação do Evangelho, o espalhamento da palavra de Deus pelo mundo. É o nosso assunto e a responsabilidade que nós temos de promover isto. Em Gênesis 2, de 1 a 3, Deus falando a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Certo? Não, está errado? Todas as famílias da Palestina. Não. Todas as famílias da terra. Deus falando com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente era um canal que Deus está estabelecendo. Eu não vou dedicar aqui um tempo para explicar com detalhes a escolha de Israel e tudo mais. Várias passagens do Velho Testamento mostram a universalidade do ministério de Jesus, assim como mostra a conversão de pessoas do mundo inteiro. Vou citar dois exemplos apenas, ambos em Salmos. Salmo capítulo 2, versículo 8, diz assim, que fala aqui do ungido de Deus, do Messias, do Salvador do mundo, que seria Jesus Cristo. Salmo 2 e 8. Deus falando com o seu filho, o versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É Deus Pai falando a Deus Filho. Pede-me, e eu te darei todas as tribos de Israel por herança. Não. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de terra e com vara de ferro as regerás. E a passagem continua falando de um reinado do Senhor Jesus Cristo, abrangendo toda a terra. Passando para o Salmo 22, um salmo messiânico que aponta para o sofrimento, assim como a própria vitória do Messias, belíssimo. Mas eu vou ler só os versículos 27 e 28, que dizem: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. E é com dificuldade que conseguimos resumir, pela quantidade de passagens que falam
da universalidade do amor de Deus, que não é restrito a um povo só. O amor de Deus esse mostrado pelo desejo dele e a ordem dele aos que são de Cristo, para pregarem o Evangelho a todas as criaturas, como ele mesmo disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mesmo antes de Jesus, muitos judeus foram utilizados para espalharem o nome de Deus entre os gentios. Davi, em Salmo 96, versículos de 1 a 3, escreveu assim, Salmo 96, de 1 a 3: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, quem? Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. A queda dos dois reinos, reino do norte, depois reino do sul, chamado Judá, provocou a saída dos judeus para lugares diferentes, e o nome de Deus foi espalhado para os lugares onde esses judeus foram. Inclusive profetas se levantaram nesses lugares, em lugares diferentes, e personagens importantes das Escrituras que proclamavam o nome de Deus. Para citar alguns: Daniel, Ezequiel, Esté, que se tornou rainha. Então Deus usou muitas circunstâncias do povo de Israel para levar a palavra dele, Deus, e a revelação dele para onde esses judeus estavam se espalhando. Voltando então ao Senhor Jesus Cristo, ele veio primeiramente para os judeus. Sim, ele disse isso, sem sombra de dúvida. Dá até ciúme no gentio, quando ele fala assim. Mas ele jamais esteve restrito somente aos judeus. Ele fez vários milagres entre os gentios, eu não vou citar, mas deixando claro que os gentios estavam na mente, no coração, nos planos dele. E repito, não era uma novidade, porque o próprio Velho Testamento já apontava claramente para este plano geral de Deus quanto à salvação de pessoas. Depois da ressurreição, ele manda, nessas duas passagens que eu li, em Mateus 18 e Marcos 16, ele manda abertamente então espalhar o Evangelho pelo mundo, como já li, abertamente, sem arrudeios, sem meias palavras. Ele manda espalhar pelo mundo inteiro, sem desprezar os judeus, claro, partindo de Jerusalém, pela Judéia, então, os judeus incluídos, obviamente. 10 dias depois em que Jesus falou esta ordem, ou seja, no 40º dia que ele esteve aqui, depois de ressuscitado, que ele subiu aos céus, 10 dias depois, que seria 50 dias depois da comemoração da Páscoa, que é quando ele foi morto, na festa de Pentecostes, a igreja foi estabelecida oficialmente, e os apóstolos e discípulos começaram então a pregar ousadamente em Jerusalém. Vou ler uma passagem só, tem várias para ler, mas eu vou ler uma só. Lembram que ele disse? Jerusalém, Atos 2 e 14. Essa passagem conhecida como a fundação oficial da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esse capítulo aqui. No versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então ele começa um discurso importante, e outras passagens mostram então eles pregando ousadamente em Jerusalém, que era o centro. Ali estava começando, dali iria então se espalhar o Evangelho por todo o mundo. Começaram a fazer milagres, Atos capítulo 5, versículo 12, milagres
poderosos em nome de Jesus Cristo, como que ratificando, confirmando através desses atos poderosos que aquela palavra que eles estavam pregando vinha de um Deus poderoso. A palavra valia mais do que os milagres, porque a palavra trazia embutida nela a semente da vida eterna, o Evangelho, que com ele é a possibilidade da salvação de alguém. E lamentavelmente muitos não entendem isso até hoje, acham que milagres e curas e coisas assim, profecias são mais importantes do que o próprio coração do homem, a própria atitude do homem com relação a Deus, pré-conversão, especialmente depois da conversão, em termos de vida cristã.